Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Invocação do Mal, lançado em 2013. O filme começa em 1968, quando três jovens estão relatando que sua boneca começou a se mexer sozinha. Elas procuraram uma médium que nos contou que a boneca estava possuída por uma garotinha chamada Annabelle Higgins, que havia morrido naquele apartamento. Então elas contam que deixaram que o espírito ficasse na boneca. Só que elas disseram que depois disso tudo piorou. Elas tentaram jogar a boneca no lixo, mas Annabelle voltou a aparecer no apartamento. Ed e Lorraine Warren falam que o demônio as enganou fingindo ser essa tal de Annabelle. Isso porque demônios não possuem objetos, e sim pessoas. Ele queria entrar em vocês. Depois vemos que esse depoimento estava sendo apresentado em uma palestra. Ed e Lorraine contam que chamaram um padre para ir até o apartamento e que a boneca agora está em um lugar seguro. Um texto aparece contando que desde os anos 60, Ed e Lorraine Warren são conhecidos como os detetives paranormais mais famosos do mundo. Lorraine é clarividente, e Ed é o único demonólogo não ordenado reconhecido pela Igreja Católica. Dos milhares de casos em toda a carreira controversa deles, existe um tão maligno que eles mantiveram em segredo até agora. E depois é contado que essa história é baseada em fatos reais. É mostrado que estamos em 1971, em que Roger e Caroline Perron se mudam para uma casa de campo em Harrisville, com suas 5 filhas. Mas parece que Sage, a cachorra da família, não está muito animada e se recusa a entrar na casa. April, uma das filhas do casal, está se divertindo com uma caixinha de música que encontrou no quintal. À noite, a família encontra um porão que estava escondido em um dos cômodos. Roger não encontra nada demais lá e diz para as meninas que lá só tem aranhas. No dia seguinte, Caroline percebe que o relógio parou de funcionar. Ela encontra Roger e eles conseguem ver melhor o que há dentro do porão. Depois, Caroline diz ao marido que percebeu que todos os relógios da casa pararam de funcionar às 3h07 da madrugada. Eles escutam April gritando. E quando chegam no quintal, veem que Sage está morta. A cena corta para a casa dos Warren, em Connecticut. Ed está mostrando a sala de artefatos para um jornalista e explica que mantém os objetos para conter o mal que está preso dentro deles. Então ele começa a falar sobre a boneca Annabelle e explica ao jornalista que um demônio muito poderoso se agarrou a ela. De volta à casa da família Perron, vemos que o relógio novamente parou de funcionar às 3h07 da madrugada. Andrea vai chamar o pai e diz que Cindy está sonâmbula. E quando Roger chega no quarto, vê que a filha está batendo a cabeça no guarda-roupa. Mas Roger consegue levá-la novamente para a cama. No dia seguinte, Caroline vê que April está no quarto falando sozinha. A menina diz que está brincando com um amigo chamado Rory, que aparece no espelho da caixinha de música. Só que Caroline não consegue ver nada. Logo depois, April pede para brincar com a mãe de cabra cega. No jogo, Caroline fica vendada enquanto procura pela filha que vai dando pistas de onde está apenas batendo palma. Caroline chega até o quarto de Andrea e escuta as palmas vindo de dentro do guarda-roupa. Quando ela tira a venda, April aparece atrás dela dizendo que estava escondida no outro quarto. À noite, Christine sente que algo a puxou para fora da cama. Ela chama Nancy ao ver que tem alguma coisa atrás da porta. As meninas começam a gritar quando a porta se tranca sozinha. Caroline e Roger acordam, e Christine afirma que havia alguém atrás da porta e que essa pessoa iria matar toda a família. No dia seguinte, Caroline começa a reparar que estão aparecendo marcas roxas pelo corpo. E à noite, ela escuta palmas e pensa que as meninas estão brincando de cabra cega. Mas quando Caroline vai até os quartos, vê que as meninas já estão dormindo. De repente, todos os quadros caem no chão e ela escuta palmas que levam ela até o porão da casa. Caroline acaba ficando presa lá dentro e começa a escutar vozes. Oi, quer brincar de cabra cega? Enquanto isso, Andrea acorda mais uma vez com Cindy sonâmbula batendo no guarda-roupa. Quando ela tira a irmã de lá, a porta do guarda-roupa começa a bater sozinha. Andrea vai ver o que é, e do nada algo a ataca. Roger chega em casa e consegue tirar Caroline de dentro do porão e vai até o quarto de Andrea.
A cena corta para uma palestra de Ed e Lorraine Warren. Dessa vez eles estão contando a história de Maurice, que era um fazendeiro franco-canadense que foi possuído, tentou matar a própria esposa e depois acabou se matando. E eles também falam que nem mesmo um exorcismo conseguiu salvá-lo. Ed começa a explicar como acontecem as manifestações demoníacas. E quem está na plateia é Caroline, que logo depois implora para que o casal vá até a casa dela. Quando eles chegam lá, Ed começa a gravar o depoimento do casal, enquanto Lorraine conversa com April sobre seu amigo que aparece na caixa de música. E diferente de Caroline, Lorraine consegue ver o espírito de Rory no espelho. Ed e Lorraine vão até a parte de fora da casa, e ela vê alguém enforcado na árvore. Quando eles voltam para casa, descobrem que a casa da família Perron fazia parte de uma enorme fazenda que tinha ali em 1863. Os donos eram Judson Sherman e sua esposa Bathsheba. Lorraine conta que a mulher era uma bruxa, e quando teve seu primeiro filho, ela o sacrificou em um ritual e logo depois se matou enforcada na árvore, amaldiçoando qualquer um que pisasse na terra dela. E ela morreu às 3h07 da madrugada, o que explica o porquê as manifestações começam a esse horário. Depois disso, uma mulher chamada Walker e seu filho Rory moraram lá nos anos 30. Só que Rory desapareceu e a mulher se matou no porão. Anos depois, a enorme fazenda foi dividida em vários lotes. Só que as famílias que moravam nessas casas sempre acabavam morrendo de forma estranha ou se suicidando. No dia seguinte, eles começam a espalhar câmeras e crucifixos pela casa. Tudo isso para tentar provar para a igreja que há uma presença demoníaca na casa, para que eles possam autorizar o exorcismo. No outro dia, Lorraine percebe que há uma presença no quarto de Caroline, e logo depois vemos que ela foi possuída por Bathsheba. Ed conta para Roger que no caso de Maurice, Lorraine viu alguma coisa, e que depois disso ela ficou trancada no quarto sem comer e nem falar com ninguém por 8 dias. E ela nunca contou a Ed o que ela viu naquele dia. Lorraine descobre que Bathsheba possui as mães para que elas possam sacrificar seus filhos e que ela estava se nutrindo de Caroline para fazer a mesma coisa com ela. Por isso ela estava com manchas roxas pelo corpo. No dia seguinte, Ed e Lorraine mostram todo o material que eles conseguiram para o padre. Só que a família não frequenta a igreja, e as crianças também não são batizadas. E isso dificulta as coisas, já que assim a autorização para o exorcismo da casa teria que vir direto do Vaticano. Roger liga para Ed e Lorraine e diz que Caroline está cheirando carne podre e que ela pegou 2 filhas, Christine e April. Quando eles chegam na casa, veem que Caroline estava no porão prestes a matar uma das filhas. Eles cobrem Caroline com um lençol. E mesmo sem a autorização da igreja, Ed decide tentar fazer o exorcismo. Bathsheba começa a movimentar objetos, e até mesmo a própria Caroline, na tentativa de atrapalhar Ed. Então ela consegue se soltar da cadeira, rasteja por debaixo da casa e vai em direção a April. Ed consegue alcançá-la e termina o exorcismo. Então, com a ajuda de Lorraine, eles conseguem trazer Caroline de volta. O dia amanhece, e vemos que todos da família estão a salvo. Então, Ed e Lorraine levam a caixinha de música para a sala de artefatos. A família Perron. A família Warren. E assim termina o filme Invocação do Mal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!